o nosso Senhor Jesus, a sua encarnação, o próprio Deus, Jesus sendo Deus, ele se fez homem. E nessa encarnação, por conta da paixão da morte, conforme Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, ele se fez menores do que os anjos, e de glória e de honra Deus o coroaste. Fala da sua exaltação, fala da sua morte e ressurreição. Jesus, ele se fez homem por causa da paixão da morte. Um corpo foi preparado para ele, falando-se da sua encarnação. Como é do conhecimento de todos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o nosso Senhor Jesus. É a encarnação da palavra. Tia Raimunda, Deus abençoe. A encarnação do Verbo. E eu estou falando essas coisas aqui para nós entender um princípio importante, além da salvação e tanto outros ensinos que o Senhor Jesus nos traz através da sua encarnação. É importante lembrar que quando Jesus vem a este mundo, se fazendo carne, ou seja, se fazendo ser humano, não há um filho na terra de Deus, porque toda a humanidade estava corrompida, caída e destinada à condenação eterna, que significa viver eternamente separado de Deus, em sofrimento e angústia por ausência de Deus. Porque o que nos promove angústia, o que nos promove sofrimento e o que nos promove dores não é nada deste mundo. As coisas deste mundo também promovem tudo isso. Mas não existe sofrimento e dor maior que é promovida em nós. A maior de todas é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. É o maior sofrimento do homem, é a ausência de Deus. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, para nós entender o sofrimento que causa a ausência de Deus na vida do homem, na terra, é quando Jesus ele morre na cruz do Calvário. Que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ali é o maior sofrimento de Jesus. Jesus que veio do Pai e que conheceu o Pai, agora está em uma condição humana, limitado como homem, para poder morrer no nosso lugar, para poder assumir a sua culpa, que está me assistindo aí, como também a minha, e a culpa de toda a humanidade. E naquele momento, o sofrimento de Jesus é porque Deus o deixou. Deus, por algum momento, o abandonou, se afastou. E por que isso aconteceu na cruz? Por um simples fato, que é o pior de todos, o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado leva o homem para longe de Deus. O pecado tirou Adão do Éden. O pecado faz uma divisão entre Deus e o homem. Isaías 59, o versículo 1 e 2. Especificamente, o versículo 2. Então, essa separação promove dores,
terríveis. E cá entre nós temos que procurar cada dia construir uma vida com Deus, para que a gente não venha sofrer essa separação eterna. Voltando aqui, porque nós vamos falar de oração, mas para falar de oração eu estou falando de alguns pontos que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus, quando ele se faz homem, o Verbo se torna homem, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, ele é o nosso modelo de filho de Deus. Isso aqui é importante nós entender. Jesus é o único filho de Deus na terra. Quando Jesus nasce, ele é o único filho de Deus considerado por Deus como seu filho. Talvez você se pergunte, Marcelo, mas até aquele momento, as outras pessoas, toda a humanidade não era filho? Não. Eram só criaturas. Deus não considerava como filhos, porque Deus só considera como filho aqueles que vivem a obediência a Ele. À luz da Bíblia, Deus ser pai e nós sermos filho, não é simplesmente nós falar da boca que sou filho. Não. É muito mais do que isso. Para Deus o Filho é aqueles que andam debaixo da submissão da palavra dele.